Quando alguém ousar te dizer que as instituições estão funcionando normalmente, aí você lembre de manifestações tipo essa aqui. Porque esse é um protesto contra o funcionamento normal dessas instituições. Essas pessoas aqui reclamam da Suprema Corte e reclamam do Parlamento. Bom mesmo para essa galera aí é o presidente da República, muito mais do que instituição presidência. Porque esse homem deveria ser liberado para fazer o que ele bem entende, sem as amarras institucionais, seguindo apenas o seu bom senso. Essa é a tese dessa gente, mas em geral, porque ilegal, essa tese é apresentada de maneira um tanto discreta. Em geral é apresentada de maneira discreta sim, só que aí aparece esse panfleto. 15 de março. Vamos às ruas em massa. Os generais aguardam as ordens do povo. Não, peraí. Que ordens do povo? Ordem pra quê? Para tirar fora o presidente da Câmara e do Senado. Isso é um absurdo, é abertamente golpista. É claro que os militares que aparecem aí, que tem as fotos nesse panfleto, eles devem ter reclamado muito, eles não aceitaram isso, não é possível? Sim, é possível. Ouve só o que o Estadão fala a respeito desse panfleto. Nenhum dos incluídos no panfleto repudiou o uso de sua imagem numa convocação de cunho abertamente golpista. A peça incomodou outros generais preocupados com a crescente associação entre o exército e o governo. Bom, eu não sei se o Estadão não exagera quando ele diz que incomodou outros generais, assim no plural, porque apenas um general veio a público para dizer que não gostou muito dessa aberração que você acabou de ver aí. Foi o general Santos Cruz. Esse general, o Santos Cruz, ele vem acumulando divergências com o governo Bolsonaro desde a metade do ano passado, quando ele deixou o cargo que tinha na Secretaria de Governo. De lá para cá, ele inclusive já chamou o Olavo de Carvalho, que é o mentor intelectual do bolsonarismo, de vigarista profissional. Sobre o panfleto que usa o exército para ameaçar o legislativo, ele escreveu: montagem irresponsável, em caixa alta. Exército, instituição de Estado, defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Não confundir o exército com alguns assuntos temporários. O uso de imagens de generais é grotesco. Aí um asterisco que diz: manifestações dentro da lei são válidas. E, para que não restasse dúvidas, ele colocou lá 2 faixas vermelhas em cima do panfleto dizendo montagem irresponsável. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece, em linhas gerais, como o governo vai gastar o dinheiro que ele tem durante o ano que se inicia. São decisões que devem obrigatoriamente passar pelo Legislativo. A LDO era o tema de uma roda da qual participava o general Augusto Heleno durante essa cerimônia aqui. A voz que segue é a dele. Nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente, foda-se. Live aqui, tá? Mais pra trás. Além de ministro de Bolsonaro, Heleno é uma das estrelas daquele panfleto que ameaça o legislativo. O presidente da Câmara reagiu. É uma pena que o ministro com tantos títulos, né, tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o parlamento. Muito triste, né? Eu não vi por parte dele, né, nenhum tipo de ataque ao parlamento quando a gente estava votando o aumento do salário dele como militar, né, da reserva. Então, quero saber dele se ele acha que o parlamento foi chantageado por ele ou por alguém para votar, ou chantageou alguém para votar o projeto de lei das Forças Armadas. Então é uma pena que um homem com tanta experiência, com tanta qualificação, se transforme num ideológico, né? Talvez ele tivesse melhor num gabinete de rede social, tuitando, agredindo, como muitos fazem, né? Como ele tem feito ao parlamento nos últimos meses. Não é a primeira vez que ele ataca, só que dessa vez veio a público, né?
Foi o colunista Lauro Jardim quem chegou a informar que Bolsonaro teria tentado apaziguar a situação. Não bate no Heleno, ele está velho. É o que Bolsonaro teria dito a Rodrigo Maia. Isso segundo o colunista. É o bolsonarismo praticando aquela dubiedade que o caracteriza. Primeiro, o bolsonarismo manda o parlamento se fuder. Depois diz que não era nada, era só a língua solta de um velho. Mas não se engane, o bolsonarismo quer mesmo tirar do seu caminho todas aquelas instituições que já não estão funcionando assim tão normalmente. A dúvida é se o bolsonarismo conseguirá promover essa quebra institucional. O desejo está lá e se manifesta desde o início do mandato. Em junho passado, o presidente estava irritado com uma lei aprovada em 2018 e que resguardava alguma autonomia para as agências reguladoras. Na ocasião, ele gravou um áudio reclamando do Congresso. Ele disse até que se sentia como a rainha da Inglaterra. Eu não posso mais indicar. Por exemplo, eu indiquei há poucos aí uma pessoa para a Anvisa. Bem, se isso aí se transformar em lei, todos serão indicados, todas as agências indicadas por parlamentares. Imagine qual o critério que eles vão adotar. Eu acho que não preciso complementar. Querem me deixar como rainha da Inglaterra? Não sei, esse é o caminho certo. Não é o parlamento como um todo, é uma minoria que perdeu alguma coisa ali que quer recuperar. Depois dessa reclamação, muitas outras se seguiram. Os apoiadores sempre ecoam o que o presidente diz. Brasil sem corrupção, um Brasil sem toma lá da cá, uma Câmara servindo a gente e não a gente servindo a Câmara. O tom do discurso antidemocrático também subiu. Falou-se até em AI-5. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5. Hoje fala-se em foda-se. Primeiro, esse palavrão foi considerado o excesso de um velho sem filtros. Mas agora ele é o slogan da nova manifestação, divulgado com pompa e circunstância por deputados aliados ao governo no Twitter. Foda-se a democracia. Dia desses, a gente lançou esse livro aqui, Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. I understood that reference. Esse livro compila, desmente e explica de onde saíram as teorias conspiratórias que hoje definem os rumos das políticas públicas do Brasil. Uma breve olhada no índice pode te ajudar a compreender melhor do que se trata. Tem um capítulo para explicar que essa conversa aí de marxismo cultural nasceu justamente na Alemanha nazista. Tem um outro para explicar que vacinas são seguras. E assim por diante até chegar nas conspirações envolvendo o educador Paulo Freire. O nosso livro está disponível em várias livrarias. Se você se interessou, tem os links para compra aí na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhada, mas só se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e também aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez de Elisama e Ciol, que recebe a seguinte mensagem. Ciol, obrigada por tudo. São 6 anos muito loucos, intensos e cheios de aventura. Nosso amor é um bicho solto, livre, bagunceiro e peralta, mas é um eterno fã da vida, do mundo, do viver. Você é meu companheiro, meu melhor amigo e meu grande amor. Eu te amo e desejo mais muitos outros anos ao seu lado. Vamos juntos. Lindos. Obrigado, gente. Beijo.